contar uma história muito legal para vocês aqui no nosso Liga Espetacular. É a história de um torcedor, um cara que mora no interior de São Paulo, um menino que mora no interior de São Paulo e era palmeirense. E aí ele começou a assistir futebol europeu, começou a ver futebol português, campeonato português, e viu que tinha um Sporting lá que tinha as mesmas cores do Palmeiras, verde e branco. Começou a torcer para esse Sporting, começou a gostar muito. Daqui a pouco fez uma página do Sporting. E aí o Sporting lá em Portugal descobriu que essa página foi feita por um brasileiro. E aí o que fez? Veio buscar esse brasileiro para ir lá conhecer o clube. E a gente acompanhou tudo isso. Ele recebendo essa notícia, ele vai para Portugal, conhece os jogadores, conhece o estádio, vai num jogo. Uma história emocionante que a gente vai mostrar para vocês agora aqui no Liga Espetacular. Nervosismo, coração batendo muito forte. 50 mil pessoas olhando para você, gritando seu nome. E olha que você nem é jogador de futebol. Olhar impressionado, tenso, admirado. Olhos marejados de um menino humilde da periferia do interior de São Paulo que atravessou o oceano para realizar seu grande sonho em um estádio de futebol. Momento único, emocionante, que poucos meninos como ele terão a chance de ter. Chegou a hora de te apresentar o Marcelo. E a história deste brasileiro vai mostrar que a paixão por futebol não tem limites, não tem fronteiras, não tem restrições. Entenda agora por que o futebol é muito mais que apenas um jogo. Nossa viagem começa na pequena e simpática cidade de Tupã, interior de São Paulo, 514 quilômetros da capital. Em uma casa bem simples, afastada do centro da cidade, vive Marcelo Ramos Santos, um jovem brasileiro de 19 anos que, assim como milhares de meninos, é apaixonado por futebol. Mas, diferentemente da maioria dos brasileiros, Marcelo direcionou sua paixão e devoção a um clube de fora do país. Marcelo é aficionado pelo Sporting Clube de Portugal. Sua paixão pelo clube lusitano nasceu pela internet. No início, Marcelo sabia pouca coisa sobre o esporte. Sabia pouca coisa, inclusive, sobre Portugal. Apenas o que havia aprendido na escola. Mas, assim como os descobridores lusitanos, Marcelo utilizou o mundo virtual para começar a mergulhar de cabeça em um clube que mudaria a sua vida. O time no esporte, no time já conhecia já o Cristiano Ronaldo da academia. Só que pra ver mesmo assim, alguma coisa que fez parar pra... Foi esse dia aí do jogo que eu assisti, que a página oficial deles colocaram, né? Gol contra o Marítimo foi 3-0, 3-1, se eu não me engano. Aí desse dia pra frente eu comecei a ver mais. Cristiano Ronaldo, Liedson, Elias eram alguns nomes de grandes jogadores que atuaram com a camisa do clube lusitano e que fizeram com que ele tivesse ainda mais interesse de estudar o Sporting. Mas até aí tudo bem, né? Quantos garotos também não são apaixonados por clubes estrangeiros por um tempo e depois se apaixonam por outro e assim vai. Enfim, essa é a graça do futebol globalizado. Mas no caso de Marcelo, algo era diferente. O jovem começou a ver o Sporting como parte de sua vida. No seu quartinho apertado em Tupã, Marcelo criou uma página no Facebook com o nome do clube, Sporting Brasil, e começou a atualizar conteúdos diários, não apenas sobre futebol, mas sobre todas as modalidades esportivas que o Sporting participava e se destacava. Uma espécie de olhar canarinho para um dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol português. Comecei a pesquisar. Aí depois criei a página, que foi mais interessante, né? Só que também era sem saber nada. Sporting Lisboa, como eu coloquei no início, não é. Sporting Clube de Portugal. Aí foi aprendendo, até que completou um ano, eu escrevi no Facebook a história de como eu conheci. Já estava com 11 mil curtidas na minha página, estava crescendo. A partir deste momento, a admiração de Marcelo para o Sporting se tornou algo maior. Em sua casa, Marcelo passou a se esforçar para conseguir se manter o máximo possível atualizado com novidades dos Leões de Lisboa. Para assistir os jogos do clube, ele recorria a streamings na internet. Mas sua página no Facebook foi crescendo a cada dia e Marcelo passou a fazer contatos com torcedores do Sporting no Brasil e em Portugal. Marcelo então montou um site Sporting Brasil, Twitter e até mesmo criou um Instagram.
dava pra ver estatística, eu acho que era uns 8 mil. Ixi, é difícil falar, mas era a maioria português mesmo. Porque eles se interessaram, que um cara do Brasil, no caso foi quando colocaram essa foto minha lá, eu coloquei ela, e no caso eles colocaram com a onda verde. Mas o que estava por vir na vida do jovem Marcelo iria mudar a história deste sportinguista canarinho para sempre. A Fundação Sporting, projeto de ações sociais do clube, descobriu a existência de Marcelo e o trabalho de divulgação sobre o Sporting Clube de Portugal que o jovem fazia no Brasil, sem nenhum contato com o clube. Nós temos, por princípio, um primeiro passo que achamos nós que é fundamental nas redes sociais, que é começar por escutar, não é? As redes sociais não são nossas, não são dos clubes, não são das empresas, das organizações. Pelo menos é assim que nós vimos. É um espaço público, é um espaço de diálogo onde a conversa entre adeptos está a acontecer e, portanto, para nós o primeiro passo é escutar. Portanto, em relação ao Marcelo, foi muito interessante, quando estávamos nessa escuta permanente e diária, descobrirmos alguém que, tão distante, e que afirma, como depois viemos a confirmar e a descobrir toda a história do Marcelo, que nunca tinha vindo a Portugal, que nunca tinha assistido a um jogo, a forma como descobriu o clube e começou a trabalhar esse envolvimento com o clube, essa paixão pelo clube. Isso realmente apaixonou-nos, porque mostra-nos que efetivamente o sentir, o ser adepto, deixou de estar limitado geograficamente. A Fundação então resolveu tornar o sonho de Marcelo em realidade. Levar um dos seus torcedores brasileiros mais ilustres para atravessar o oceano e conhecer de perto do que o Sporting é feito. Mas a tarefa não seria tão simples. Marcelo já terminou o colegial e conjuga o trabalho com a paixão pelo Sporting. Aliás, o trabalho de Marcelo em Tupã não poderia ser mais relacionado com a cultura portuguesa. Marcelo trabalha em uma padaria, em um supermercado local. A ideia do Sporting foi fazer da ida de Marcelo para Lisboa uma total surpresa. E para isso o clube montou um esquema cinematográfico para acompanhar cada reação do jovem torcedor sportinguista. A Sporting TV, canal oficial dos Leões de Lisboa, viajou até São Paulo. E com o auxílio do Esporte Interativo, a Fundação conseguiu surpreender o Marcelo e registrar cada momento da surpresa. Sabe que muitas padarias de São Paulo têm origem, na sua origem tiveram famílias portuguesas? Não. Conhece Portugal? Não conhece Portugal? Não. Nada sobre Portugal? Mais ou menos. O que é que conhece de Portugal? Sporting, O Sporting? A equipa, o time de futebol? O que é que conhece sobre o Sporting? tudo, Como assim? tudo. Fala um bocadinho sobre o Sporting. 1906, quer que fale o time inteiro? Se quiser. Sabe que estação é esta? Esta televisão? O que é que está a sentir? Aí é estranho. É estranho? Conhece este símbolo? Conhece este micro? Ao receber a passagem para Portugal, toda a paixão daquele menino humilde para com o Sporting explodiu em emoção. Marcelo nunca tinha sequer visto o mar, nunca tinha comido em um restaurante, nunca tinha andado de avião. E uma aventura rumo a terras lusitanas estava por vir. A Fundação é para os adeptos, é para a comunidade e é muito importante conseguir não só aproximar os adeptos do Sporting de uma forma humana, mas realizar os sonhos deles que estão diretamente ligados ao Sporting. E, portanto, o Marcelo é um exemplo disso. É um exemplo de alguém que, pelo menos, tem muita dedicação e muita devoção ao Sporting. Com certeza que faz muitos outros esforços na vida, porque a vida nem sempre é fácil para toda a gente, e para ele, com certeza, não é. Isso é mais que óbvio. E estou convencido que com este esforço, com esta dedicação e com esta devoção que o Marcelo tem, ele vai alcançar a grande glória. E já alcançou, porque vai estar connosco em Portugal. E o pai do Marcelo, no início, não acreditou que o Sporting de Portugal estivesse interessado em proporcionar ao seu filho uma experiência tão incrível. Desconfiado logo no primeiro contato do clube, achou que fosse algum tipo de trote, de golpe. Não, aqui no caso, achei que era trote, né? Falando um número já meio desconhecido de outro país, pá. E aí? Aí falaram que era trote, falaram que... No caso também ela errou o número do quarto. Errou o número do quarto Hotel Tamoios 2 vezes. Aí
estranhou, né? Falou, melhor chamar porque também tem os trotes que liga, falando que você ganhou tal coisa, aí achou melhor ligar só pra ver mesmo, né? Aí no caso era isso, porque eles deram a cara a tava, falando, não somos coisa séria mesmo, e era sério. Antes de torcer para o Sporting, Marcelo tinha um carinho especial com outro clube verde e branco. Era pelo Palmeiras que Marcelo torcia. O clube paulista, aliás, sabendo da história, também abraçou o projeto Marcelo e o levou para assistir um jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista. Mas já com a cabeça do outro lado do oceano, Marcelo estava ansioso para poder, enfim, conhecer o mundo sportinguista. Com a passagem na mão, malas prontas, caminho traçado, Marcelo seguiu rumo a Portugal.